Iniciando, irmãos, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Eu tive o desprazer de fumar. Eu tinha só 15 anos, mas fumei 1 ano para aparecer, para ser bem quisto no meu grupo. E eu achava que escondia o vício de minha mãe. Para chegar na minha casa tinha um morro grande, um escadão e uma saída de água ao lado do escadão. Então, eu ia lá, deixava um maço de cigarro, ia para casa. 1 semana, 2, 3. Um dia a minha mãe disse: filho, vem cá. Você acha que você está escondendo alguma coisa da mãe? Eu não, mãe. Eu acho que está, filho. Não, mãe, não estou escondendo nada não, senhora. O que é que você vai deixar e pegar todos os dias quando você sai e quando chega ali do lado do escadão? Eu fiquei todo corado e disse: cigarro, mamãe. Eu disse: filho, você tem, a escolha é sua. Você pode fumar ou não fumar. Mas saiba de uma coisa: você está fazendo alguma coisa que a sua mãe não gosta. Você estará fazendo uma coisa da qual sua mãe não gosta. Será que nós temos consciência de que esta realidade pode ser vivida também no terreno espiritual? Será que temos? Será que nós entendemos que nós podemos estar fazendo coisas que o Pai não aprova? O apóstolo Paulo diz aos crentes de Roma para eles abandonarem o mal e se apegarem ao bem. E o salmista diz que todo o crente, todo piedoso, age assim. E nós? E eu e você, somos assim? João vai falar disso nessa carta hoje. Esse trecho da carta que ele escreveu. É uma carta belíssima, belíssima. Se você seguir e ver quantas vezes João começa uma frase dizendo assim: filhos, filhinhos, meus filhos. Diz a nossa tradição, e o que é a tradição? São autores daquele tempo que viveram juntos com os apóstolos e escreveram. Não são Bíblia, mas muita coisa que eles escreveram é boa e nos ajuda. Pois alguém disse que João, já velhinho, saía pelas ruas de Éfeso, andando tropegamente e dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E passava por outro dizia: João, tenha um bom dia. E ele: filhinho, ame aos outros. E nessa carta nós temos o que os teólogos chamam de provas de que nós mesmos podemos fazer uso para responder à pergunta: será que eu sou cristão? Será que você é cristão?
João nos dá 3 provas para fazermos. A prova moral, que é para saber se eu tenho bom comportamento, se eu tenho a boa convivência com as pessoas. O aspecto mais geral, voltado para a comunhão com os irmãos. E o espiritual, meu relacionamento com Deus. E você, se você está me perseguindo um pouquinho, você vai dizer, mas esse texto não fala de nada disso. Não fala mesmo. Não fala mesmo. Esse texto fala de 2 coisas distintas, e que você lendo assim, você vai dizer o que o reverendo Jorge vai fazer para fazer desses blocos de versículos um sermão só. Deviam ser 2 sermões, não um só. Não, é possível fazer um só. E creio que até o ensino fica mais claro para nós. O que João está ensinando nesse texto é o seguinte: filhinhos, não amem o que eu detesto. Filhinhos, não amem o que eu detesto. E ele começa a sua carta, o trecho que nós lemos, dizendo basicamente o seguinte: eu estou escrevendo uma carta a vocês, que são de várias ou etapas de idade, que alguns pensam, ou tempo de igreja. Eu prefiro pensar na segunda hipótese como a mais correta. Então ele está dizendo aqui, olha, você que está na igreja há algum tempo, seja pouquinho, você é criança, seja jovem, você é um pouquinho mais maior, não mais maior, um pouco maior. Ou se você é um adulto, um pai, você está há mais tempo na convivência com Cristo. Eu estou escrevendo a vocês por algumas razões. Porque vocês conhecem a verdade. Porque vocês têm ficado com Cristo. Porque vocês têm derrotado o maligno. Pensa que coisa linda para João, já idoso. Escreve a uma igreja e diz assim: meus irmãos, eu estou escrevendo a vocês, não a uma igreja exatamente, porque não tem o endereço dela aí. Eu estou escrevendo aos meus irmãos para que eles saibam de uma coisa: eu tenho observado o comportamento deles e eles andam muito bem na presença de Deus. Estão firmes na palavra, estão firmes no relacionamento uns com os outros, estão firmes no amor a Deus. Mas eu tenho dito mais de uma vez que nós devemos tomar cuidado com o mas de Deus. Vou repetir: nós devemos tomar cuidado com o mais de Deus. O que é mais aqui? Ele diz, irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E se você não souber uma coisa simples acerca do que é mundo na Bíblia, você vai ficar confuso. Mundo na Bíblia tem 3 significados. 3. Primeiro, o mundo é o que Deus fez, é o universo. Deus é criador. Mas Deus também fez com que esse homem vivesse em sociedade. E com o pecado, essa sociedade se deturpou, se corrompeu. E essa humanidade virou mundo num outro sentido. Quando você fala assim, o mundo do futebol, o que você está dizendo com isso? As atividades relacionadas com o futebol. O que é o mundo nesse sentido? O mundo é a reunião das pessoas contra Deus. A reunião das pessoas contra Deus. E não precisa ser uma reunião igual passeata, não. Quando eu falo em reunião, eu falo de cabeça, de filosofia.
de maneira de viver, para usar um termo técnico importante, segundo uma cosmovisão pagã, pela qual eu quero tirar Deus da minha frente, quero tirar Deus do meu caminho, quero tirar Deus do meu relacionamento. O mundo é contra Deus. Mas o mundo ainda significa o alvo do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note bem, Deus criou o mundo, mas há um outro problema sério que nós temos. Chama-se carne. E carne não é o corpo. Carne não é alguma coisa que eu possa colocar na balança ou medir na fita métrica. Carne aqui é o que tem dentro de nós que não quer saber de Deus. O que eu tenho na minha cabeça é que me afasta de Deus. O que eu tenho na minha cabeça é que me faz pensar que eu sou o rei da minha vida, que eu sou o governador de tudo que faço, que eu sou o responsável por mim e que eu não tenho e não preciso de ninguém para me ajudar, muito menos de Deus. Essa é a nossa carne. Certo diácono de uma igreja do interior de Minas Gerais assediou uma moça da igreja enquanto iam para um piquenique. E para chegar nesse sítio havia um morro para subir. E ele foi chamado ao conselho e o pastor lhe disse: irmão, o que é que você fez? Veja que coisa grave você fez. Ele disse: ô reverendo, será que o senhor não entende que a carne é fraca? Aí aquele pastor, de forma sábia, mas engraçada, disse: irmão, eu nunca vi carne fraca correr atrás de mulher morro acima. Mas é a carne, sim, mas não é essa carne, é o que está dentro do coração dele, ou nosso, que nos faz não querer saber de Deus. Eu tenho um amigo já falecido que ele disse uma coisa que me gravou profundamente num sermão dele. Ele disse que o diabo tem costas largas. Tudo a gente diz: foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. E o jornalista é ele sempre. Mas não precisa ser ele sempre em primeiro lugar, porque o mundo nos chama para o pecado. Você liga a televisão, a televisão é um instrumento mundano, que traz para nós coisas mundanas. E um sociólogo já disse que a gente aprende as coisas, isso é a cultura, quando a gente é ensinado a dar risadas de determinados assuntos que antes eram sérios. Você deve se lembrar, se você é mais ou menos da minha idade, menos um pouco, mais um pouco, de que houve um tempo em que se fazia piadas com o homossexualismo na nossa televisão. Hoje se faz debates duros e nós somos acusados de errar, de não respeitar, de não querer bem. É o sistema do mundo. O mundo é quando alguém vai e para o carro dele na frente da sua garagem, na parte que é dele, não sua, e você olha para aquele carro e diz assim: pois é, eu é que queria ter um carro desse. Mas para ter um carro desse não dá para dar o dízimo. Se eu não fizer economia em algum lugar. Então os esquemas que o mundo nos oferece são esquemas para que abandonemos a Deus e sua palavra, e a obediência e a submissão que devemos a Ele. Por isso João escreve: não amem o mundo. Filhinhos, não amem o mundo.
Crentes experientes, não amem o mundo, não amem aquilo que eu detesto. E você sabe agora mais um pouco. Deus não detesta homens, Deus detesta sistemas, filosofias. E Deus está dizendo para mim e para você, o que é que você tem amado? Você já se viu na frente da televisão e o marido traído vem chegando e você fica alegre quando ele não consegue pegar nada? Você só falta levantar e bater palma. Você é a favor do adultério, da prostituição? O que é que o leva a isto? O mundo lhe ensina a não levar desaforo para casa. Você já perdeu a paciência no trânsito? Certa vez um moço me tomou a vaga no shopping norte aqui. E a minha esposa ficou muito triste comigo, porque eu pus a cabeça para fora do carro e disse: ô filho, quando você voltar, examina os 4 pneus do seu carro, viu? Faz muito tempo, viu? Depois disso eu me converti. Esse é o teste do microfone, está pegando bem. Querido, o mundo está constantemente a nos chamar para irmos contra Deus. É simples, quer ver uma coisa? A quantos filmes você assistiu este ano? Quantos capítulos da Bíblia você leu? Ô pastor, não dá para a gente mudar de assunto, não. Dá, querido, dá sim. Quantas vezes você disse à sua secretária: você está bonita hoje, hein? Seu perfume é delicioso. E você nunca disse isso à sua esposa que está na sua casa trabalhando para fazer você erradamente usar meios humanos ilícitos para conquistar outra pessoa, nem que não seja para ter sexo com ela. Você quer ser popular, quer que os outros digam: aquele fulano é um bom contador de piadas. Se você quer passar alguns instantes alegres, fique perto dele, e você vai ouvir a piadinha e dizer: essa não, essa também não. Mas, irmão, o mundo aproveita a sua carne. Sua carne. É simples, é simples. A ilustração é poderosa, não sou eu que a inventei. Adão foi tentado e caiu. Jesus Cristo foi tentado da mesma forma, com as mesmas indicações do que fazer, e resistiu. Por quê? Aí você vai me dizer, e eu concordo com você, porque Cristo é Deus. Mas, meus irmãos, Cristo também obedeceu ao seu Pai do céu, vivia em intimidade com Ele. A prova é que Lucas diz que, passadas as tentações, um anjo veio e o serviu. Eu já conversei com mais de uma pessoa que me disse o seguinte: reverendo, eu parei de beber faz 3 ou 4 anos, mas eu tenho recaído seguidas vezes, porque a minha carne pede álcool, a minha carne pede vinho, a minha carne pede cerveja, eu aguento, mas quando ligo a televisão, lá estão as propagandas, e eu saio da frente da televisão e fica aquilo suando no meu ouvido. E eu vou beber. Queridos, eu conversei com um moço certa vez que me disse uma coisa muito triste, muito triste, muito triste. Ele disse: pastor, o que é que eu faço, pastor? Eu sou adúltero.
E ninguém sabe, exceto a minha esposa, a quem eu acabei de contar o meu pecado. E eu matei a minha esposa, pastor. A tristeza no olhar dela sumiu. Se eu conseguisse ter essa imagem antes do que eu fiz, eu nunca teria feito. Eu olhei para ele e disse: filho, é que você não pode ver Deus. Deus se sentiu ainda pior com o seu pecado. Deus disse que não pode suportar o pecado, o mundanismo. Mas, irmãos, nós temos mundanismo aqui dentro. Aqui dentro. A roupa que nós vestimos, o porquê cantamos. O Lucas pode, eu estou falando hipoteticamente, levantar-se daqui e dizer assim: eu mando bem, viu? E o que era para ser louvor de Deus se torna pecado. E Deus diz assim: não ame o mundo, nem o que ele há. Por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não permanece nele. Ele não tem amor de Deus nenhum. É fingimento, é engano. Alguém me disse hoje assim: reverendo, alguém pode achar que é crente e não ser? Eu não tenho nenhum versículo da Bíblia que fale sobre isso com clareza absoluta, mas eu creio que no céu nós vamos ter algumas surpresas. Pessoas que a gente esperava que não estivessem lá, vão estar. E pessoas que nós esperávamos que não estivessem lá, estarão. Pessoas que a gente espera que estariam no céu, não estarão. E pessoas que a gente espera que não estejam no céu, estarão. Lembra-se do que Cristo fala do fariseu? Orava para quem ver? Para os homens. E alguém disse com muita propriedade: aquele que ora para que os homens o ouçam, não precisa Deus ouvir. Quando eu oro para que o que está ao meu lado diga que eu sou um excelente homem, um homem de Deus, Deus não precisa se preocupar comigo, porque eu não estou nem de longe querendo falar com Ele. Estou orando de mim para mim mesmo, de mim para que a plateia me aplauda. Então João passa a explicar quais são as armas que o mundo usa contra nós. A concupiscência dos olhos, a concupiscência que gera vaidade. Pensa um pouco comigo. Pensa um pouco. Davi está no palácio dele. E vê Betseba tomando banho. Nasce dentro dele um desejo incontrolável. Concupiscência quer dizer desejo forte. Um desejo incontrolável. E Urias vai morrer por causa disso. Isso tem mais na Bíblia ou só aqui? Tem. O que é que está escrito sobre Eva lá no pecado original? Vendo ela que a árvore era formosa, era boa, e era bonita, e era boa para se comer, comeu. Paulo diz aos filipenses que há certos homens cujo Deus deles é o ventre, estão voltados totalmente para si mesmos em todos os aspectos da sua vida. A concupiscência dos olhos, irmãos. Concupiscência dos olhos, do olhar. Você já parou para pensar que os seus olhos introduzem para dentro de você o mundo? Seja lendo, seja observando alguma coisa. A fala não faz isso. O ouvido também faz isso, mas o ouvido não pode ser representativo, expressivo, como os olhos são. O que é que você tem olhado, irmão?
O que é que você tem olhado? A tristeza nossa, tristeza séria, tristeza que nos abate. É o número de pessoas aumentando a cada dia que olham pornografia nos sites. Alguém me contou de uma luta dentro de casa. E a pessoa disse assim: reverendo, o meu esposo liga o limpador de vidros da minha casa, o jatinho, ou liga o aspirador de pó, ou liga o robozinho que faz a limpeza da casa. Senta no sofá e vai ver pornografia, certo de que o barulho das coisas que ele ligou não vão atrapalhá-lo em nada, porque ele faz isso até como sonso. Ele quer o pecado completo. Você vai dizer para mim: reverendo, eu não faço isso. Amém, irmão? Mas o que eu pergunto é o seguinte: o que é que lhe tem causado cobiça? Você notou uma coisa já muito interessante, que é o único mandamento dos 10 voltado para dentro de nós. É um pecado que eu posso esconder. É um pecado que as pessoas que vivem perto de mim podem não ver em mim, mas é pecado. Eu não estou amando a Deus, eu estou amando o mundo e o que nele há. Mas a Bíblia ainda continua e diz assim: mas o mundo passa, mas fica quem permanece na verdade. Querido, o mundo passa, o mundo passa, o mundo passa. Passou já alguns segundos, desde que eu estou repetindo. O mundo passa. Você que se casou só por causa da beleza da sua esposa, ela é uma senhora, ela é muito simpática, mas não tem aquela beleza que ela tinha no início do casamento. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Eu conheço gente que tinha fortunas e elas acabaram. Conversava antes de ontem, sexta-feira, com o presbítero Emílio, e falávamos de um casarão, de quase uma fazenda que perto da casa dele, onde mora uma condessa Matarazzo. E chegamos à conclusão que a gente só tem ali aparência, que o dinheiro mesmo foi embora há muito tempo. O que é que Deus diz para mim e para você? Não construa casa aqui onde os ladrões podem roubar. O mundo passa. Não ponha a sua confiança nos médicos, eles erram. Viu, doutor? Não ponha a sua confiança nos governantes, eles podem nos decepcionar. Ponha a sua confiança em Deus. Ame a Deus. Permaneça na palavra de Deus. Eu tenho um grande amigo chamado Jones Lubac, pastor. E faz algum tempo que a gente não se encontra. Ele corre muito, eu também. Quem sabe agora eu posso ver o Jones, que é seu amigo também, né, Doris? Eu soube isso na doença da esposa dele. E eu escrevi para ele um e-mail na doença da esposa e disse assim: amigo. E ele é bravo às vezes, seco. Respondeu simplesmente para mim assim: amigos se veem, ponto. Querido
Para um pouquinho comigo. Deus tem te visto. Você tem buscado a Deus, tem tocado na campanha do céu e disse: Senhor, eu vim falar um pouco com o Senhor. É claro que isso é uma figura, só porque Deus está em todo o lugar. Mas eu quero que você entenda que eu estou falando de relacionamento pessoal com Deus. Filhinhos, não amem aquilo que eu não amo. Amém a mim. Amém a mim. E que tem horas na nossa vida, meus irmãos, que é muito difícil amarmos a Deus. Por isso Deus achou por bem colocar na sua palavra esta advertência para nós: não amem aquilo que eu não amo. Filhinhos, não amem aquilo que eu detesto. E eu os considero meu povo, eu os considero minhas ovelhas. Por isso eu lhes digo alguma coisa às vezes, talvez eu não devesse até dizer, mas eu preciso ser assim como eu sou. Eu preciso ser assim como Deus me fez. Fiquei com muito medo de não conseguir pregar hoje. E preguei o sermão inteiro sem gaguejar nada. Eu amo esse Deus muito. Muito. E quero fazer a vontade dele cada dia mais. Amém. Vamos, irmãos, cantar o hino anunciado. Enquanto cantamos, eu convido os presbíteros e pastores para vir à frente.